Boa noite, então, a todos. Queria deixar registrado aqui, esta noite, a presença dos nossos amigos Simão e Filó, que começam a retornar, que Deus possa abençoá-los. Então, o título da apresentação desta noite é A Emancipação da Alma, e essa emancipação da alma é a alma se libertar do corpo em determinadas situações, mas a compreensão exata dessa expressão, ela pode tornar-se um pouco confusa para alguns em função da falta de compreensão desses termos em particular. O Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que a união do espírito com o corpo que vai encarnar, ele começa na concepção. Quando acontece a concepção do óvulo, o espírito então se liga ao corpo. E ela essa ligação vai acontecendo, vai se consolidando e fica plena ao nascimento. E o Livro dos Espíritos nos orienta assim. A Gênese também, ela fala sobre isso no capítulo 11. Ela diz que esse laço fluídico que liga o espírito ao corpo, ele é uma expansão do perispírito e que se prende, então, ao germe, naquele momento, como foi dito, e é como se o espírito sofresse uma atração irresistível àquele corpo que está ali iniciando ao desenvolvimento. Ou seja, o espírito ele está programado para se ligar àquele corpo e o perispírito, então, desse espírito, ele se prende já tão cedo e acontece de forma em que esse laço só se rompa no momento do desencarne. Mas, apesar do espírito, então, estar preso ao corpo, ele pode se libertar sob determinadas circunstâncias de forma parcial. Então, a definição que a gente pode encontrar no dicionário sobre emancipação fala o ato de se tornar independente. Então, isso é um termo muito usado no meio jurídico, né? Quando, por exemplo, um menor ele se emancipa, então ele se torna independente do seu tutor. Então, é um ato de se emancipar. A alma é que pode ser mais confuso para determinadas pessoas, porque a alma é o espírito encarnado. Então, ou seja, o espírito é uma coisa, a alma é o espírito quando está encarnado. Então, a emancipação da alma, então, é quando a alma, que é o espírito encarnado, ele se liberta do corpo humano. Então, nesse sentido, é o ato, então, do espírito se libertar. O Livro dos Espíritos, por causa disso, talvez, ele tem um capítulo inteiro falando sobre a emancipação da alma. E ele é subdividido em 7 itens, né? Falando sobre o sono e o sonho, as visitas espíritas que acontecem entre os vivos, os encarnados, a transmissão oculta do pensamento, a letargia, a catalepsia, a morte aparente, fala também do sonambulismo, da êxtase e da dupla vista. Então, esse capítulo 8 ele é um resumo teórico a respeito disso. Kardec, então, faz um resumo a esse respeito. Então, o corpo para o espírito ele é como se fosse uma prisão, porque o espírito, nós hoje não podemos ir a qualquer lugar que nós queiramos. Quando nós dormimos, nós também não temos essa liberdade de ir a qualquer lugar. Mas, enquanto nós estamos em vigília, essa limitação ainda é maior, porque nós estamos presos aqui. Eu só posso me deslocar com as minhas pernas ou com os meios de locomoção que existem. Então, esse corpo, por mais grosseiro, e quanto mais grosseiro for esse envoltório, maior é a vontade do espírito em se tornar livre, em se libertar dele.
Então, como o espírito nunca está inativo, durante o sono, o espírito, então, tem essa intenção e tem essa liberdade de gozar uma liberdade relativa. Porque esse laço que liga o espírito ao corpo humano se afrouxa durante o sono. Então, permite que ele se lance ao espaço e vai ter relação direta com outros espíritos durante o seu sono, naturalmente. Os espíritos que orientaram Kardec no seu trabalho da codificação, ele nos orienta que o espírito ele tem as faculdades do espírito são maiores enquanto ele está no sono do que no momento de vigília. Então, nós podemos perceber isso porque a nossa faculdade de visão, por exemplo, ela está limitada ao nosso campo de vista, a nossa audição da mesma forma. Agora, durante o sono, enquanto o espírito está liberto, não. A visão, o espírito, por estar liberto do corpo, ele não vai enxergar com os olhos materiais, com os olhos da carne. Ele vai olhar, vai enxergar com os olhos do espírito. E por essa razão, então, que ele tem a visão estendida. Da mesma forma, podemos falar com relação à audição, às outras sensações, às outras sensibilidades que o espírito possui, que eles, durante a vigília, eles ficam em grande quantidade, eles são ou desaparecidos ou são amortecidos. Nesses momentos em que ele está liberto, ele pode ter a percepção de acontecimentos de vidas anteriores, podem ter antecipações de possibilidades de vidas futuras, podem se comunicar com outros espíritos, não só deste mundo, como também de outros mundos. Eles também nos orientam que o estado que o homem experimenta durante o sono é o mesmo estado em que ele experimenta depois da morte, depois de desencarnado. Então, ele durante o sono, ele vive da mesma forma, ele experimenta coisas da mesma forma que ele experimenta depois de desencarnado. A única diferença, como eu disse, é que há o laço que liga ao corpo. Então, ele experimenta as mesmas coisas, mas com a limitação de deslocamento. Então, enquanto os espíritos dormem, eles podem ir ter com os espíritos que lhes são superiores, podem viajar, podem se instruir, podem trabalhar. Isso tudo vai depender da condição moral de cada espírito. Aqueles espíritos, então, que têm uma condição moral mais elevada, eles vão ter essa associação com espíritos mais nobres. Vão ter associação com lugares e acontecimentos condizentes com essa elevação moral, e então eles vão estar mais preocupados com o trabalho em favor de outrem, em aprendizado para se melhorar ainda mais moralmente, intelectualmente. Porém, dependendo da índole, pode acontecer exatamente o contrário. Ele pode ir de encontro a espíritos mais inferiores, espíritos que tenham intenções menos nobres. Tudo nós temos que perceber que está relacionado à lei da sintonia. Ou seja, a sintonia vibratória que cada um tem, que cada encarnado tem, ele vai se associar com aqueles espíritos que possuem a mesma vibração. Então, nós, encarnados, nós podemos, naturalmente, desenvolver o interesse, despertar o interesse em elevar a nossa vibração. Por exemplo, antes de dormir, na prece que antecede ao sono, nós pedirmos ao nosso Pai Celestial que possa que permita que nós possamos nos direcionar a lugares, a desenvolver atividades que são mais interessantes ao nosso desenvolvimento espiritual, que nós possamos nos manter afastados de outros espíritos que não vão nos acrescentar nada. Então, é importante na nossa prece noturna,
orientarmos e pedir ao Pai que possa nos conceder isso. E se nós não estivermos naquele instante com essas condições, naturalmente que a nossa ânsia, o nosso desejo de ter isso, o nosso Pai acaba nos concedendo, pelo menos a ponto experimental, e nós então vamos nos desenvolver. Tudo depende então da nossa intenção. Então é nesses sonhos que nós temos durante a noite é que é a evidência principal dessa liberdade que nós, os espíritos, assumimos durante o sono. Então nós podemos nos lembrar de coisas que nós vimos durante o sono, podemos ver coisas que aconteceram a nós no passado ou até ter antecipação de experiências do futuro. Então, portanto, o sonho é o que o espírito lembra do que aconteceu durante, então, esse momento de liberdade. Os espíritos nos orientam que a recordação incompleta de determinados sonhos, eu acho que todos nós experimentamos isso já, ou seja, nós acordamos e não lembramos completamente do que sonhamos. Isso acontece porque, muitas vezes, o que se passou durante o sono, ele ficou na memória do espírito. E essa memória não se transferiu para o cérebro, de forma, então, que a nossa memória cerebral, ela não preserva essas informações, ou ela preserva apenas flashes, lapsos do que aconteceram. Imaginemos que pegamos um livro qualquer e, aleatoriamente, nós cortássemos frases do livro. E, ao lermos, nós veríamos que o conteúdo estaria um pouco sem sentido. Então, esses sonhos incompletos, eles nos trazem também essa impressão. Outra coisa pode ser também que coisas que nós experimentamos durante o sono, elas são trazidas para o cérebro, ou seja, para a nossa memória física, no aspecto simbólico. Há um livro da Zíbia Gasparetto, que o personagem principal do livro, ele comenta com a mãe de um sonho que teve. O sonho foi uma experiência que ele teve com um familiar, não me recordo se foi a avó. Ele teve uma experiência com um familiar e esse familiar lhe orienta sobre aspectos da vida material dele, sobre determinadas pessoas com as quais ele deveria se preocupar, que seriam pessoas que estariam querendo agir de forma errada com ele e que ele devesse se preocupar com determinadas pessoas. Só que quando ele acorda, ele comenta com a mãe que ele tem um sonho com uma serpente. Então, ou seja, não significa dizer que toda gente que sonha com serpente tem o mesmo significado, né? O livro dos Espíritos nos alerta muito sobre a interpretação dos sonhos, que não é caso aqui para esse momento. Mas aquela experiência que ele viveu naquele momento foi simbolizado por aquilo, né? Então, ou seja, um símbolo não é o mesmo para o sonho de toda a gente, mas muitas vezes a pessoa acorda e tem uma lembrança simbólica do que foi acontecido. Então, essa outra explicação é que essa recordação ou a experiência, essa liberdade, ela é afetada pelo aspecto grosseiro do nosso corpo, do corpo material, né? Então, ou seja, o corpo material ele atenua em muito o que aconteceu. Os espíritos que são mais evoluídos, eles têm essa capacidade de ter uma lembrança melhor. As experiências durante o sono, elas são mais firmes, então a recordação ela é mais eficiente. Nós sonhamos sempre, muitas vezes não lembramos por essa mesma razão. Existem também coisas que podem prejudicar a lembrança dos sonhos. Por exemplo, o cansaço físico. Nós trabalhamos um dia demasiado, muito cansado, vamos dormir, então o corpo precisa de tanto relaxamento que o espírito
tem essa experiência e acaba não tendo a recordação. A alimentação pesada durante a noite, né? A pessoa come muito antes de dormir, o organismo, com aquela dificuldade em fazer a digestão, atrapalha o sono. E a experiência, então, que o espírito tem durante o sono, ela não vai ser registrada como poderia. As preocupações que nós temos da nossa vida diária também podem prejudicar, e assim por diante. Nem sempre também o significado do que nós experimentamos é consoante com o que foi experimentado durante o sono. E o sono também não precisa ser completo, ou seja, não precisa ter aquelas 8 horas de sono para a alma se emancipar. Há pessoas que senta em qualquer canto, já cochila. Ou seja, um cochilozinho, por mais leve que seja, já pode ser suficiente para a alma se emancipar. Sempre que haja um torpor das forças, o espírito pode se emancipar da sua alma. Tá? E aí ele vai ter uma experiência breve, mas vai ter. E aí ele desperta, o espírito volta imediatamente para o corpo. Né? Ele vai se tornar tão mais livre, nesses casos, quão mais fraco for o corpo. Ou seja, maior a facilidade que o ser encarnado tem de adormecer, mais rápido ele se liberta. Então, às vezes, coisas que nós ouvimos, palavras ou frases inteiras, quando nós temos ideias de alguma coisa, sempre vão ser, ou na maioria das vezes, vão ser imagens, vão ser figuras que nós percebemos determinadas particularidades durante a emancipação. Quando acontecem essas coisas, antes de nós estarmos completamente dormindo, isso já é sintoma da emancipação e do entorpecimento do corpo e da emancipação da alma. Duas pessoas encarnadas podem se visitar durante o sono. Então eu vou dormir, a Isabel vai dormir, e nós dormindo, cada um no seu canto, nós podemos nos encontrar durante o sono. Eu posso aqui dormir, alguém que eu conheça lá no Japão dormiu, podemos nos encontrar. Eu posso me encontrar com outra pessoa encarnada que eu não conheço nessa encarnação, mas que é um espírito que eu conheço de encarnações anteriores. Então, ou seja, há um espírito que vive, vamos supor, na Alemanha, e é um espírito afim a mim, mas que eu nunca tive com ele nessa encarnação. Eu posso, então, durante o sono, durante a emancipação, nós nos encontrarmos algures. Isso pode acontecer entre parentes, amigos, etc. Né? Então, mesmo que nós, ao acordarmos, tenhamos esquecimento desses encontros, as ideias e as impressões que lá aconteceram, elas ficam e podem voltar sem alguma explicação. Então, nós acordamos, temos a impressão de determinadas coisas que ficaram gravadas na nossa mente espiritual e que, então, quando voltando ao estado de vigília, ela nos dá alguma coisa que não sabemos exatamente explicar. Isso pode acontecer, inclusive, com diversas pessoas, ou seja, diversos espíritos encarnados, ao dormir, encontram-se na espiritualidade, entre si ou com outros desencarnados, formando assembleias. Então, eles lá vão discutir qualquer coisa, vão tratar qualquer coisa, os espíritos, então, enquanto dormem, vão fazer isso. Agora, acontece também que espíritos podem, ao emancipar durante o sono, ele partir, então, para entregarem-se a paixões que ele ainda esteja envolvido. Ou então, há espíritos que podem, ao dormir, permanecerem inativos, porque ele não tem, possivelmente, interesse em nada. Então, ele dorme e acabou. O espírito não tem interesse em se emancipar. Tudo vai depender da índole do espírito e do nível, do estado evolutivo que aquele espírito se encontra.
A consequência, então, do encontro desses diversos espíritos que podem ter durante o sono e estabelecerem comunicação entre eles, é que nós podemos observar o aparecimento de ideias em diversos pontos do planeta ao mesmo tempo. Por quê? Espíritos adormecidos emancipam-se, se reúnem assumem determinados aprendizados, por exemplo. Eles, quando acordam, eles trazem esses aprendizados para ele, trazem a recordação do que se passou, e eles estão em pontos diferentes do planeta, e eles manifestam, então, esse conhecimento que eles obtiveram ao mesmo tempo. Né? Então, daí é que nós vemos aquela expressão, que uma ideia paira no ar, representando justamente isso. São espíritos que, ao retornarem da emancipação, ao voltarem para o estado de vigília, eles trazem essas impressões que obtiveram em conjunto na espiritualidade. Cada um deles vai pensar que a ideia é dele próprio, porque ele pode não ter a recordação disso que aconteceu, então, durante o processo de emancipação. A letargia e a catalepsia são casos também de emancipação da alma e são decorrentes também do mesmo princípio, que é a perda da sensibilidade e do movimento do corpo. Né? A diferença que existe entre a letargia e a catalepsia é que, no caso da letargia, a suspensão das forças vitais ela é geral no corpo inteiro, acontece no corpo como um todo, e ele adquire a aparência de estar morto. O corpo aparenta estar morto no caso da letargia. No caso da catalepsia, ela é localizada em determinado ponto do corpo e pode atingir uma extensão maior ou menor, dependendo da situação. Então, pode-se, por causa disso, acontecer de que a inteligência do espírito se manifeste livremente durante o processo de catalepsia. Então, isso não pode ser confundido com a morte, naturalmente. A letargia acontece sempre de forma natural, acontece naturalmente. Mas, no caso da catalepsia, pode ser espontânea, mas também ela pode ser provocada, pode ser anulada artificialmente por meio de ação magnética. Então, as pessoas que estudam magnetismo animal, eles atuam, eles agem nesse sentido, eles podem agir no sentido de provocar a catalepsia ou então de anular o efeito. Allan Kardec, por ter sido um magnetizador, ele era um estudioso profundo desse assunto também. E nessa figura aí, nós vemos duas situações desse caso. Uma delas acontece com a filha de Lázaro, em que ela aparentava estar morta. Jesus diz, não, ela está apenas dormindo, ordena-lhe e ela acorda. E o segundo caso é o caso famoso do Lázaro, né, que, segundo o Evangelho, ele morreu e voltou à vida. E nada mais era do que um caso desses de catalepsia ou de letargia. O sonambulismo natural é um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho. Então, o sonambúlico, ele se liberta em maior intensidade do que quando está sonhando. Então, nós podemos entender que o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. Durante esse estado sonambúlico, as faculdades do espírito elas ganham uma amplitude maior. Então, a percepção espiritual daquele ser amplia-se durante esse estado de sonambulismo. A alma, então, tem algumas percepções, pode ter percepções que durante o sono ou o sonho, o espírito não vai ter. Por quê? Porque o estado de emancipação foi maior e essas faculdades elas se expandem.
No caso do sonambulismo magnético, que é aquele provocado magneticamente, ele não acontece espontaneamente, ou seja, o magnetizador provoca o sonambulismo no ser que está experimentando isso. Então, essa clarividência sonambúlica, ela não depende somente da natureza do espírito encarnado. É o caso também da organização física do indivíduo. Ou seja, a organização genética do corpo, ela também pode favorecer aquele indivíduo a ser sonambúlico ou não. O sonambúlico vê através dos corpos. Então, eu, em estado sonambúlico agora, eu poderia ver através daquela parede. Por quê? Porque o sonambúlico ele enxerga com os olhos do espírito e não com os olhos materiais. Por isso, então, que ele consegue ver, mas ele não tem conhecimento de absolutamente tudo, devido à sua imperfeição. Tá? A mesma explicação nós podemos ter em função da visão à distância. Ou seja, o sonambúlico ele consegue ver à distância. Por quê? Porque ele está enxergando com os olhos do espírito e não com os olhos da carne, como se fala. Já o êxtase é um sonambulismo mais apurado, é um sonambulismo mais profundo. A alma, ela fica ainda mais independente do corpo como o sonambúlico. Devemos sempre lembrar que, por mais independente que a alma se torne do corpo, ela nunca se torna absolutamente independente, porque existe ainda aquele laço que liga o corpo humano ao espírito, que só rompe-se após o desencarne, após a morte. Tá? Então, nesse estado de êxtase, o espírito ele pode vivenciar mundos superiores, ele pode compreender a felicidade que existem nos habitantes desses mundos superiores. Mas, ainda assim, há assuntos que são inacessíveis a ele, porque eles ainda não estão bastante purificados para terem esses acessos. Né? Então, durante o processo de êxtase, acontece muito em que o espírito pode ter a intenção, ter a vontade de se desligar completamente do corpo, ir para esses lugares, porque ele experimenta uma felicidade tal que ele deseja, que ele anseia profundamente estar lá. E, por causa disso, ele então tem a intenção, em momentos, de querer desencarnar, Então, por isso que é importante, num processo de êxtase, nós estarmos atentos para mostrar ao espírito a importância dele voltar. Por quê? Porque se o espírito não está lá naquele momento, é porque ele não pode. Ele ainda tem coisas a fazer nesse estado evolutivo que ele se encontra. Então, é muito importante que nós chamemos o espírito de volta, como se poderíamos dizer, chamá-lo à razão. Né? Apelar para tudo o que possa mantê-lo, trazê-lo de volta para esse mundo, para ele perceber que não deve ficar lá, não é hora. Né? Apesar dele ver lá a felicidade, não é hora ainda dele estar lá. Ele pertence ainda a esse planeta. Então, outra faculdade associada à emancipação da alma é a dupla vista, que é um fenômeno corriqueiro para os magnetizadores clássicos, mas também é muito pouco conhecido por muita gente. Né? A dupla vista, então, os estudiosos sabem que isso é uma coisa comum, mas muitos de nós não temos essa percepção. Apesar de que Allan Kardec fala muito sobre a dupla vista no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, fala também na Gênese, na Revista Espírita, há muitos artigos que falam sobre a dupla vista. Então, a dupla vista é o fato de nós termos a visão durante a vigília. E ela é diferente da visão mediúnica. Porque a visão mediúnica é uma mediunidade
e, como toda a mediunidade, ela necessita do concurso de um espírito desencarnado. Ou seja, a visão mediúnica, um espírito desencarnado, nos faculta essa visão. Na dupla vista, não. É nós, os espíritos encarnados, que temos, então, esses vislumbres. Então, a dupla vista, também chamada de segunda vista, ela é uma faculdade anímica, ou seja, é uma faculdade do espírito encarnado. É uma faculdade dele própria. Ela opera independente, não há interferência dos espíritos. Segundo o Livro dos Espíritos, essa dupla vista é o resultado da libertação do espírito, do seu corpo, sem que ele esteja adormecido. Então, ou seja, eu acordado, meu espírito, eu, enquanto espírito, me liberto do meu corpo e olho as coisas com a vista espiritual e não com a vista material. Tá? E sem estar dormindo, estando acordado. Então, essa propriedade de irradiação do fluido perispiritual é que é responsável por essa capacidade psíquica. Então, concluindo, nós percebemos que há vários aspectos distintos em que se caracterizam como emancipação da alma, ou seja, nossa alma, que somos nós encarnados, o espírito encarnado, nós podemos nos libertar do corpo. Essa liberdade, ela é relativa, acontece conosco durante o estado de repouso, com exceção da dupla vista, que acontece durante o estado de vigília, mas que ela nunca é completa, porque nós só nos desligamos do nosso corpo após o nosso desencarne. E nesses momentos, nós podemos ter experiências, podemos participar de encontros com outros espíritos afins a nós, sempre espíritos afins. Por isso, então, que nós temos que ter a preocupação com as afinidades que nós nutrimos, né? Nós temos uma vibração intrínseca e essa vibração nos faz associar com determinados espíritos. Então, nós precisamos modificar, então, os nossos interesses. Nós precisamos modificar os nossos interesses no sentido em que nós tenhamos, então, a possibilidade, a oportunidade de nos associarmos a espíritos que possam nos acrescentar na evolução. Então, que Jesus possa nos abençoar. Agradeço, então, a presença de todos